Tem uma pergunta que eu sempre recebo que é: como eu consigo ficar tão bem depois de ter perdido a minha filha? E eu acabei de receber de novo essa pergunta de uma seguidora lá do Instagram. No meio da minha bagunça aqui, tô mudando de casa. Meu marido saiu agora para buscar mais algumas coisas e como eu tô esperando ele aqui com as crianças, eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo agora. Eu tinha escrito um roteiro para falar sobre isso com vocês aqui no YouTube, mas eu vou seguir sem roteiro mesmo, como se eu estivesse conversando com as minhas amigas. E esses dias mesmo eu estava conversando com uma amiga que também perdeu o bebezinho e eu, sabe, sentindo junto com ela enquanto ela desabafava, porque, gente, isso é devastador. Então, respondendo essa pergunta não se compare com alguém que está há 6 anos depois de ter perdido a filha. Fazem 6 anos que a minha filha se foi e, gente, foi devastador. Eu fui pro vale mesmo. Eu me perdi de mim, eu não sabia mais quem eu era, eu não sabia mais o que eu queria, eu não sabia mais o que eu estava fazendo nesse mundo. Depois que eu perdi a minha filha, eu perdi o chão. Então, nos primeiros dias ali, gente, foram terríveis demais. Quando eu tive que passar por esse processo de enterrar a minha filha, eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, gente. Foi devastador, como se um buraco tivesse aberto aqui na terra e eu tivesse caído nele. E eu estava para sempre caindo nesse buraco, cada vez mais me afundando. Quando eu comecei a melhorar, quando eu entendi que sozinha eu não ia conseguir. E não ia mesmo, gente. Eu precisei de ajuda profissional. Então eu comecei a fazer terapia, eu precisei ir ao psiquiatra, precisei tomar remédio e eu precisei também de ajuda espiritual. Então, líderes e pastores que estavam me acompanhando na época me ajudaram demais, foram essenciais na minha vida. E eu também precisei da ajuda de familiares. Sem a minha família, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu precisei de ajuda de amigos, aqueles amigos fiéis que a gente pode contar em todos os momentos da nossa vida. Então eu aceitei que sozinha eu não ia conseguir. E eu busquei ajuda. E eu aceitei que o luto tinha chegado na minha vida. Eu precisei aceitar e a viver todas as fases do luto. E eu costumo dizer que o luto é como uma cicatriz. Ele não vai embora. Quando a gente se machuca, dói demais. Aquele machucado aberto arde, queima. É horrível. Mas depois, com o tempo, vai se curando. Mas aí fica uma cicatriz. Eu até tenho uma cicatriz aqui, ó, de um acidente que eu sofri em um projeto missionário que eu fui. Essa cicatriz não vai sair de mim. E é assim que eu vejo, no meu coração tem uma cicatriz, tem uma marca. Então eu aprendi a conviver com o luto, eu aprendi a conviver com a minha dor, mas fica mais leve. Então eu, que estou aqui 6 anos depois de ter perdido a minha filha, o meu conselho para você é: viva um dia de cada vez. Principalmente, busque ajuda. E eu queria dizer que vai ficar mais leve. O fardo vai ficar mais leve, tá bom? E no meio do meu luto, eu me agarrei à esperança para sair daquele lugar, gente. Além de buscar minha filha, além de buscar ajuda, eu peguei o restinho de força que eu tinha e me agarrei à esperança de que dias melhores viriam. Eu orei a Deus pedindo restauração da minha família, porque o meu casamento também já não existia mais. Então Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou os meus sonhos de ter filhos, porque eu tinha medo de ter filhos, ou seja, fiz a Radassa, que hoje está com 3 aninhos, o Carolzinho, que está com quase 7 meses, e nós queremos ter mais um ainda. Então Deus restaurou os meus sonhos de ter filhos, tirou o medo do meu coração de ter mais filhos, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus restaurou os meus sonhos como pessoa, como mulher, como profissional, sabe? Porque depois que eu perdi a Liz, meus sonhos tinham se perdido. Eu não tinha mais sonhos, eu não tinha mais desejo de estar nessa terra. Eu queria ter ido embora junto com a Liz. Mas Deus restaurou, gente. Mas eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje com muita ajuda. Eu só consegui chegar ao ponto de conseguir dar conselhos e ajudar outras mães que também perderam seus filhos, depois de ter buscado muita ajuda, depois de ter ido para o silêncio, depois de ter ido para o vale, depois de ter me curado. Sem cura, sem restauração, eu não estaria aqui hoje.
Então, se você chegou nesse vídeo, você está passando por um luto perinatal, o que é o luto perinatal? Quando você sofre aborto, perde o bebê na barriga, independente da idade gestacional, ou nos primeiros meses ali pós-parto. Esse é o luto perinatal. Então, se você chegou nesse vídeo e você está passando por esse luto, sinta-se abraçada por mim. Eu te entendo. Mas eu queria dizer que essa dor latente, ela vai passar. Ela não vai deixar de existir. Ela vai existir de outra forma, porque o amor, ele se transforma. Nosso filho que se foi, ele não deixou só dor. Ele deixou amor também. Então, o que me conforta hoje? Primeiro, o que me conforta é saber que a minha filha está em um lugar muito melhor do que esse mundo. Eu não sei se você tem alguma religião, eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas é nisso que eu acredito. E eu acredito que a minha filha está no céu, está lá com Deus, está lá com o meu sogro querido, e ele está dando muito colo para ela. Então, o que me conforta é saber que a minha filha está num lugar muito melhor que esse mundo, gente. Esse mundo está cada dia mais terrível. Então, eu tenho pelo menos uma filha segura. Então, aquele anjinho tão puro. Para quem não conhece a minha história, eu vou deixar linkado um vídeo aqui que eu conto um pouco do que aconteceu com a Liz. Mas ela nasceu prematura, com 32 semanas, e faleceu 3 dias depois. Então, esse anjinho puro, tão linda, que cativou todo mundo lá na UTI do hospital, ela está no céu, está num lugar muito melhor que a terra, que esse mundo que nós estamos. Eu tenho pelo menos uma filha que não vai sentir mais dor, que não vai sentir aflição, que não vai sofrer. Ela está lá no céu, vivendo naquele lugar maravilhoso. Então me conforta saber que um dia a minha família estará completa novamente e eu vou me reencontrar com a minha filha. E a segunda coisa que me conforta é viver para dar orgulho para minha filha que se foi. Ela se foi, mas eu ainda estou aqui, e eu e você e todos nós temos um propósito nessa terra, e é por isso que nós estamos aqui ainda. A minha missão não terminou. Eu vou resgatar as minhas forças, eu vou me reestruturar, eu vou me curar e eu vou viver para dar orgulho para minha filha. Eu vou ser uma baita de uma mãe para os irmãos dela, uma baita de uma esposa, uma baita de uma mulher. Vou me esforçar para ser. Então, depois que eu passei pelo vale e tive um momento de cura, Deus restaurou muitos sonhos e Ele me deu essa garra de querer ser uma pessoa melhor. Não me enfiar cada dia mais no buraco, não. Se a minha filha estivesse me vendo agora, ela ia querer que eu ficasse no sofá em luto e sofrendo para sempre? Claro que nós temos as nossas fases de luto, mas uma hora eu preciso me reerguer. Então eu vou viver nessa terra para dar orgulho para os meus filhos, e isso incluindo a minha filha, que se foi, está lá no céu nos esperando. Então você que está passando por esse luto, primeira coisa, sinta tudo que você quiser sentir e precisar sentir e busque ajuda. Depois se reestruture, se cure, se reerga e busque ser uma mulher melhor a cada dia. O seu filho que se foi, ele vai sentir orgulho de você. Então, assim, o restinho de força que tem aí dentro de você, se agarre à esperança, tá bom? Dias melhores virão, vai ficar mais leve. E é isso. Sinta-se abraçada por mim. E obrigada por estar aqui. Um beijo. Eu te encontro no próximo vídeo.